Nós vamos falar sobre nós encontrarmos a nossa verdadeira identidade. Ou seja, quem você pensa que é. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, verso 27. Para quem não me conhece, sou o pastor Arley, sou líder do ministério GAAP Brasil, um grupo de apoio. A nossa sigla GAAP é Grupo de Amor, de Aceitação e de Perdão. Nós trabalhamos com a redenção da nossa identidade. E aí, quando eu falo de identidade, eu falo plenamente de forma integral. Nós trabalhamos também, diretamente, também com a redenção da sexualidade. Né? Mais precisamente, viciados em sexo, ou adictos, né? Sexo codependentes. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Assim Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Nós vemos nesse texto a nossa formação de onde nós viemos. Quem nós somos está basicamente colocado aqui nesse texto. E nós precisamos entender quem nós somos de fato. Porque muitas vezes nós misturamos as coisas. Nós misturamos os papéis desempenhados com quem nós somos. E nós precisamos separar quem nós somos dos papéis que nós desempenhamos. E nós podemos ter vários papéis. Nós podemos ter um papel de pai, um papel de mãe, um papel de profissional, de trabalhador, de empregado, de patrão, de professor, de pastor, né? Temos aí diversos papéis a ser desempenhado por nós. Talvez algumas mulheres, dona de casa, desempenham seus papéis, outros filhos, né, outros pais, maridos e esposas, líder de ministérios, líder, né, de algum grupo. Nós desempenhamos, então, esses papéis. E os nossos papéis não é a nossa identidade. Aquilo que eu faço não é quem eu sou. Eu preciso exatamente separar isso para poder ter uma caminhada saudável com Deus. Porque senão eu vou achar que aquilo que eu estou produzindo, aquilo que eu faço, né, Deus vai me aceitar somente por aquilo que eu faço, por aquilo que eu produzo. Não exatamente por quem eu sou. E na verdade nós somos aceitos por Deus por quem nós somos, em Cristo. A diferença está totalmente nisso. E Adão e Eva, antes da queda, eles não se preocupavam com a sua beleza. Adão e Eva não se preocupavam com a sua afeição física. Adão e Eva, eles refletiam a beleza de Deus. Adão e Eva, eles refletiam a perfeição de Deus. Eles tinham uma intimidade com Deus e essa intimidade era refletida, essa imagem era refletida neles. Então Adão e Eva, eles eram livres para serem eles mesmos. E será que nós somos nós mesmos? Porque quando nós, por exemplo, não conseguimos dizer não para alguém e dizemos sim, nós não estamos sendo nós mesmos. De repente vem uma situação da qual alguém te pede alguma coisa e você na verdade queria dizer não. Mas aí você ficou com medo de chatear, com medo de ser rejeitado, você acabou dizendo sim. Então você não foi quem você gostaria de ser, por N fatores. E muitas vezes nós nos escondemos debaixo de reflexos de dores, por baixo de reflexos também do pecado sobre as nossas vidas. E aí nós vamos construindo uma falsa identidade, nós vamos construindo um falso eu, ou na verdade nós vamos construindo um super eu, um super ego. Nós vamos tentando esconder as nossas falhas, as nossas imperfeições, para mostrar para as outras pessoas que está tudo bem. Foi exatamente o que aconteceu
com Adão e Eva. Depois que eles pecaram, eles foram se esconder. Se esconder de quem? De um Deus que vê tudo. Imagina Adão e Eva se escondendo atrás de uma moita ou de uma árvore. Imagina os olhos de Deus ultrapassando tudo isso. De forma alguma eles conseguiriam se esconder. Talvez a gente muitas vezes age racionalmente achando que nós podemos nos esconder de Deus. E em momento nenhum nós poderemos nos esconder de Deus. A pastora Jaqueline, durante o louvor, ela disse que nós não podemos frustrar a Deus. É impossível frustrar a Deus. Mas muitas vezes nós achamos que frustramos, principalmente quando nós erramos. Nós achamos que entristecemos a Deus, porque nós erramos, porque nós falhamos. Só que Deus, no seu atemporal, no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo, Ele já sabe, ou já sabia exatamente aquilo que iria acontecer conosco. E por isso nós não pegamos a Deus de surpresa. Nós jamais pegaremos a Deus de surpresa. Ah, Senhor, me desculpe, porque eu pequei e o Senhor não estava sabendo. O Senhor está sabendo agora. Não, Ele já sabe de todas as coisas. E Adão e Eva, então, eles estavam intimamente ligados a Deus. Eles, então, refletiam o Senhor. E o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Ser criado à imagem e semelhança de Deus significa que o homem, ele foi criado para representar, para espelhar Deus na terra. Eu e você temos um grande chamado: refletirmos o Senhor entre os homens. Nós temos que nos sentir privilegiados, porque esse é o nosso chamado. O homem, ele reflete a imagem de Deus. E ele reflete a imagem de Deus como um ser que é relacional. A Trindade se relaciona, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E nós também, com a imagem de Deus refletida em nós, né, na tríplice relação, nós também nos relacionamos com Deus, nós também nos relacionamos com o próximo e nós também nos relacionamos com a criação. Nós somos chamados para nos relacionarmos. Deus é um Deus de relacionamento. E muitas vezes nós não conseguimos refletir a Deus aonde? Nos nossos relacionamentos. Porque nós não conseguimos ter relacionamentos saudáveis. Muitas vezes os nossos relacionamentos estão sendo conturbados. Os nossos relacionamentos estão refletindo dores. Os nossos relacionamentos estão refletindo amarguras. Os nossos relacionamentos estão refletindo defesas. Quando alguém, por exemplo, um seu amigo faz alguma coisa para você, e aí automaticamente você diz para você mesmo: agora eu não quero ter amigo nenhum. Mas espera aí, quem fez algum mal para você? Foi todo mundo? Não, foi apenas uma pessoa. Mas muitas vezes nós acabamos refletindo tudo isso no outro. Nós absorvemos essa dor que veio do outro, essa injustiça que veio do outro, essa frustração que veio do outro, e acabamos tentando refletir em todo mundo. Já que um errou contra mim, também agora todos erraram. Nós estamos refletindo processos adoecidos. E não é isso. Deus não deseja de nós que nós viemos a refletir tais situações. Romanos 8, 29 diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu único Filho. Diga assim: eu nasci para refletir a imagem de Cristo. Será que nós conseguimos entender a dimensão e a profundidade disso? Uma coisa, amados, é nós sabemos a teologia. Uma coisa é nós termos o entendimento sobre. E outra coisa é nós vivenciarmos e nós experimentarmos o que a palavra de Deus nos diz. E nós somos convocados nessa manhã, nós somos chamados por Deus nessa manhã para renovarmos a nossa mente, para renovarmos o nosso coração, para compreendermos de fato quem nós somos, para daqui para frente nós não aceitarmos nenhuma falsa identidade, aceitarmos sim a única e exclusiva identidade de Cristo sobre nós. Precisamos nos desvencilhar
de todo um processo que nós refletimos que não é o Senhor. E nós temos um processo chamado de glorificação, que será quando Cristo nos chamar. E nesse processo de glorificação, nós estaremos voltando ao nosso estado de perfeição, a qual nós somos criados por Deus. Nós esperamos ansiosamente que os nossos corpos sejam glorificados. Nós estamos no processo de santificação, a nossa alma está sendo santificada. Nós estamos exatamente nesse momento, passando pela santificação das nossas emoções, passando pela santificação dos nossos pensamentos, passando pela santificação dos nossos desejos e vontades. Nós estamos vivendo um mundo hedonista, onde as pessoas elas estão vivendo apenas pelo prazer. Tendo prazer é o que importa, sendo feliz é o que importa. E elas não estão olhando mais aquilo que diz a palavra de Deus, elas querem ser felizes. E elas querem ser felizes debaixo de um processo de engano, porque elas querem ser felizes a qualquer custo. Hoje nós estamos dentro da sociedade desconstruindo os valores morais. Os valores daquilo que era moral estão se perdendo aos poucos. Esses dias houve um casamento a 3. Os valores morais estão se perdendo. Nós já temos algumas sociedades que alguns adultos casam com crianças. E o processo da desconstrução daqui a pouco vai chegar aonde isso vai normatizar isso. Aonde adultos vai se relacionar normalmente com crianças. Já existem profissionais, pessoas que estudaram, que são a favor de pessoas adultas amarem crianças. E eu não falo de uma pessoa leiga, eu falo de um profissional. Conheço profissionais assim. E o último propósito de Deus para a nossa redenção, então, é a glorificação. É chegarmos à perfeição. Então, durante esta caminhada, nós estamos no processo chamado santificação progressiva. Eu e você estamos num processo de redenção dia a dia. Deus vai lapidando, Deus vai restaurando a minha alma, os meus sentimentos, minhas emoções e meus desejos e vontades. E quando Deus está fazendo isso no meio desse processo, eu preciso entender o meu processo de santificação e o meu processo de identidade, quem eu sou. Porque quem você é, e você é filho de Deus. Isso precisa estar marcado com você. Porque não é quando você pecar, Deus vai jogar fora você, porque você é filho. Imagina os pais ou as mães que estão aqui presentes. Imagine os seus filhos fazendo as suas necessidades como um bebê. Eu tenho uma filha de 1 ano. Nós temos 3 filhas. Nós temos a Tainá, que tem 9 anos, vai fazer 10 anos. Ela chegou na nossa casa faz 3 anos. Nós temos uma outra filha que chegou na nossa casa faz alguns meses, a Laura, tem 10 anos. E nós temos também uma outra filhinha, que chegou recentemente, há 2 meses, que tem 1 ano. Imagina a minha esposa, pegando então aquela criança de 1 ano, a sua filha, que fez necessidade, e aí pegando ela, lavando, limpando, e daqui a pouco trocou a fralda, e daqui a pouco novamente ela faz necessidade. Será que as mães que estão presentes aqui, que são mães, não apenas geradoras, mães de fato, mães de verdade, será que elas jogariam a criança e a sujeira fora? Não. Deus também não fará isso conosco. Deus irá nos limpar. O propósito de Deus é nos levarmos ao arrependimento. É o processo de limpeza das nossas almas. Deus nos chama para nós nos arrependermos através de Cristo. O sangue de Cristo vai nos lavar e nos purificar de todo o pecado. E eu não estou fazendo apologia ao pecado, pelo contrário, porque aquele que conhece a Deus, na verdade ele é constrangido pelo amor de Deus. E ele foge do pecado. Porque em 1 João 3,6 diz que aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus. Mas eu não estou falando de gente que está na prática, eu estou falando de gente que peca. Estou falando de gente que às vezes eventualmente erra. E eu me incluo nisso. E eu acredito que você também se inclui. Porque se você diz que não peca, já está pecando ao dizer. Não é isso que o texto nos diz? E muitas vezes nós temos um falso conceito
de que ao pecarmos, Deus vai nos abandonar. E isso não é real. Isso é uma distorção das nossas mentes. E às vezes é uma distorção do Evangelho. E às vezes é uma distorção da imagem de Deus que nós temos. 1 João 3,2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Por enquanto, a imagem de Cristo está em processo contínuo nas nossas vidas. Mas haverá um dia que eu e você seremos semelhantes a Ele. E nós teremos um corpo glorificado como o do nosso Mestre. Você pode aplaudir ao Senhor, porque um dia eu e você teremos um corpo glorificado. As dores acabarão, amados. Às vezes a dor de cabeça que nos incomoda, não é? Dor ali, dor cá. Eu já vou fazer 39 anos agora no final do mês. Já estou cheio de dor. Dor para lá, dor para cá. Mas haverá um dia que nós não mais enfrentaremos tudo isso. E nós precisamos entender então que conforme 2 Coríntios 3,18 diz assim: à medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele, que é o processo de sermos transformados de glória em glória. Ser renovado à imagem de Deus nos torna e nos tornará parecidos com Jesus. Agora nós vamos entender um pouquinho mais o que a queda fez com a imagem de Deus no homem. Gênesis 2:25 diz assim: ambos, o homem e a mulher, estavam nus, mas não sentiam vergonha. Agora você vai para Gênesis 3:7. Ou se você quiser pode ir anotando. Os olhos de ambos abertos e perceberam que estavam nus. Foram então juntar folhas de figueira para cobrir-se. Após a queda, o homem teve a vergonha. E é exatamente isso que quando nós pecamos, nós nos envergonhamos. E nós tentamos nos isolar. E nós tentamos fugir. E eu sempre digo que o enfrentamento, que o caminho da cura é o enfrentamento da dor. Precisamos enfrentar. Nós fomos chamados, desde a queda do homem, a fugir, a não enfrentar, a não olhar olho no olho, a não resolver problemas. Uma das funções da paternidade sobre as nossas vidas é nos dar direção, é nos dar limites. E nós precisamos entender essa função também na pessoa de Deus. Que Deus, Ele colocou um homem no jardim, mas colocou limites sobre esse homem. Mas como é o nosso olhar sobre esse homem? Será que quando eu olho para os limites de Deus e diz assim, olha, você pode comer de todo o fruto, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer? Como é o meu olhar sobre isso? Será que o meu olhar sobre isso é um olhar punitivo? Porque às vezes nós estamos enxergando o limite como punição. Porque muitas vezes nós vivenciamos isso na nossa casa. Nós vivenciamos isso na nossa história, na nossa caminhada. E todo não para a gente muitas vezes parece punição. E na verdade isso não é. Existem nãos que nós vamos ouvir na nossa caminhada que é cuidado, que é amor. E Deus, Ele colocou o homem naquele jardim e disse para ele não. E aquele não era amor. Aquele não era cuidado. Aquele não era não morra, meu filho. Não quero que você sofra consequências disso. E como nós estamos enxergando aquilo que Deus proíbe sobre a terra. Porque aquilo que Deus proíbe é pensando no nosso bem, mas como é a nossa visão com relação a Deus? Porque às vezes nós enxergamos os nãos de Deus, aquilo que Ele diz para não comer, aquilo que Ele diz para não fazer, aquilo que Ele diz para não entrar. Muitas vezes nós enxergamos a palavra não, ou aquilo que Deus proíbe como algo pesado, como algo contrário, como algo que não seja bom para nós. Precisamos renovar a nossa mente. Precisamos conhecer este Deus que é um Deus de amor. Um Deus que criou um homem para se relacionar com Ele.
Um Deus que criou esse homem para ir ao encontro dele todos os dias, no final da tarde, sendo Adão. Nós precisamos conhecer verdadeiramente quem é o Senhor, porque à medida com que eu conheço a Deus, eu também vou poder me conhecer e você vai poder se conhecer. Muitas vezes nós não nos conhecemos, porque nós não conhecemos na profundidade quem é o Senhor. Porque ainda o reflexo de Deus ainda não começou a refletir como um espelho dentro de nós. E a humanidade, ela se distanciou por causa do pecado. Distanciou o seu relacionamento com Deus. Isso trouxe desconforto para o homem, para a humanidade toda. O homem, a partir então da queda, teve vergonha, principalmente com seus corpos. O homem passou a ter vergonha daquilo que Deus criou. O homem estava nu, antes do pecado, estava tranquilo, de boa. Após a queda, ele se esconde, ele tem vergonha. Eu estava nu, por isso eu me escondi. O homem começa a ter uma relação disfuncional com o corpo. E aí agora, o mundo, o sistema manipulado por Satanás, começa a ditar as regras de como alcançar uma perfeição outrora perdida no Éden. Agora o homem quer alcançar um nível de perfeição. Quer alcançar um nível de beleza. E agora nós temos padrões disfuncionais de uma sociedade corrupta, de uma sociedade violenta, abusiva, que é onde, se você não se encontra naqueles padrões, você não se enquadra, você não é aceito, você não é amado. E aí nós começamos a modificar aquilo que está aqui dentro, por causa daquilo que as pessoas querem ver aqui fora. Se você não usar, as mulheres não usar a maquiagem, não está bela. Se as mulheres não usar hoje em dia agora a chapinha, não está legal. Cabelo não pode estar ao vento. Não estou dizendo se pode ou não pode, não é isso a questão, não é essa. Eu estou indo um pouquinho mais profundo do que isso. Eu estou querendo que nós mergulhemos nessa manhã nas nossas motivações. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas para sermos aceitos pelas pessoas. Nós estamos o tempo todo buscando aceitação, buscando sermos amados. E nós precisamos entendermos que nós já somos amados, porque nós somos filhos. Essa é a nossa identidade, essa é a tua identidade. E se eu não mudar a minha mente, eu vou ficar o tempo todo tentando agradar as pessoas. Jesus não precisou ficar agradando ninguém, porque Jesus ele sabia exatamente quem ele era. Chamaram Jesus de Beelzebu, de demônio, enfim. Mas Jesus não ficava tentando mostrar para as pessoas, não, eu não sou isso. Vocês estão falando de mim, eu vou provar para você. Não é isso que a gente tem? Eu vou provar para você que eu não sou isso que você está falando. A gente tem mania de se defender o tempo todo para provar para o outro que a gente não é. Peraí, você entende o que você é? Nós estávamos num congresso semana passada em Curitiba, eu estava ministrando sobre codependência lá, e aí nós estávamos na parte da livraria, e chegou um rapaz, eu achei até que ele era pastor, eu estava vendendo os DVDs que inclusive eu ganhei daqui, quando eu vim ministrar. Muito obrigado, pastor. E inclusive as ministrações dessa conferência estarão sendo gravadas, depois você procura o pastor, e você pode adquirir com ele a cópia, e de repente, né, você compra aí, abençoa a igreja, e você também pode abençoar outros ministérios e outras pessoas que não puderam estar aqui hoje. E aí eu estava conversando com a moça da livraria, e de repente ele chega, e aí ele fala, ah, você tem DVD também, pastor e tal? Eu falei, tenho. Meu primeiro DVD, eu fui semana passada, e eu preguei numa igreja, a igreja fez para mim, está aqui o material e tal. E eu até pensei que ele era pastor e coloquei a mão no ombro dele. E nós estávamos num evento de sexualidade. E aí evento mais exclusivamente para pessoas que enfrentam as lutas na homossexualidade. Aí eu coloquei a mão no ombro dele e falei assim, é uma bênção, né, pastor? Aí ele quando eu coloquei a mão no ombro dele, ele tirou rapidamente. Ô pastor, você está num evento de sexualidade, vem pôr as suas mãos no meu ombro? Eu até levei um susto. Aí eu disse assim, mas você não é seguro em quem você é? Porque eu sei quem eu sou. Aí
eu continuei conversando com a moça e tal, e aí daqui a pouco ele disse assim, pastor, mas você gesticula muito assim com as suas mãos. Aí eu disse para ele assim, minhas mãos não me definem. Eu sei exatamente quem eu sou. Eu sei o que Deus pensa sobre mim. E isso sim me define. Muitas vezes nós estamos ouvindo as pessoas. O que as pessoas acham de você o tempo todo. E o que elas acham de você parece que tem muito valor. Mas você precisa medir isso. Porque se isso desconectar do que Deus pensa a teu respeito, joga fora, lança fora. Porque não pertence a você. Mas muitas vezes, por causa de um lar disfuncional, por causa de um lar muitas vezes desequilibrado, nós vamos ver um pouquinho mais nesses dias, hoje aqui e amanhã também um pouco sobre a família disfuncional. Vamos entender um pouquinho o que é isso. E muitas vezes por conta de tudo isso, nós absorvemos tudo aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. Eu quero te dizer que se você não teve valor na sua casa, se os seus pais, as pessoas significativas na sua vida não te deram valor, não é porque ela não te deu valor que você não tem valor. Você tem valor porque Cristo te deu valor. Nós temos valor porque Cristo morreu por nós. E esse foi o valor máximo. Nós não precisamos ficar dizendo, Deus, prova que me ama. Deus já provou o seu amor. E lá em João 3,16. Mas nós precisamos renovar a nossa mente e acreditarmos nisso. Existem muitas mensagens ainda ecoando na nossa mente. E quais são as mensagens que ecoam? Eu gostaria que você anotasse quais são as mensagens que ecoam na sua mente. Quais as mensagens que estão ecoando todas as vezes que você é convidado para fazer uma ministração, ou para falar alguma coisa em público, ou até mesmo para ser convidado para uma promoção no seu trabalho, ou para um desafio. Quais são as mensagens que vêm na sua mente? Que você não vai conseguir? Que você é um fracassado, que você não pode? Quais são as mensagens? Porque você precisa de se desvencilhar dessas mensagens. Porque essas mensagens, elas não podem nortear a sua vida. O que precisa nortear a nossa vida e o nosso coração é a palavra de Deus. O que ela diz ao nosso respeito, aquilo que nós somos. E nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós podemos não saber tudo. E eu não preciso saber de tudo mesmo. Nós temos aqui uma banda maravilhosa. E eu não sei tocar nenhum instrumento. Mas não é porque eu não sei tocar nenhum instrumento que eu sou, por exemplo, burro. Eu sou apenas desprovido de um conhecimento técnico no teclado, no violão, na bateria. Eu sou apenas desprovido de algum conhecimento técnico em algumas áreas. Mas sou provido de conhecimento em outras áreas. Consegue entender? Talvez você, dona de casa, é provida na boia. Todo mundo entendeu o que é boia, né? Porque quando a gente fala que vai comer no vizinho, a gente fala, a gente vai filar uma boia ali no outro. Não é? Muitas vezes nós somos providos em algumas áreas que nós não gostamos. Sabe por quê? Porque ninguém dá valor. Mas imagina se não houvesse pessoas que cozinhassem tão bem, como nós estaríamos. Imagina se nós não tivéssemos pessoas que soubessem limpar tão bem, onde nós estaríamos, no meio da sujeira. Ou seja, cada um de nós temos habilidades, temos competências, cada um de nós temos talentos específicos. E nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos deu. Não importa se o outro valoriza ou não. Com a queda, nenhum de nós pôde atingir a perfeição física que secretamente nós desejamos. Mas nós estamos tentando. E eu vou falar, você pode se desgastar nisso. Existem pessoas, por exemplo, que fazem plásticas atrás de plásticas. Problema nenhum se você arrumar uma coisa ou outra. O problema é quando você tem baixa autoestima. O problema é quando você não gosta de você mesmo. E aí você vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. E nunca vai ficar bom. Pelo contrário, cada vez mais, pior. Nós temos alguns retratos aí, né, de pessoas famosas. Que até se desfiguraram o seu rosto. Com a queda do homem, nós nos distanciamos de Deus. Porém, Deus nunca nos abandonou.
Deus, lá em Gênesis mesmo, Ele já efetuou um plano para nos ter de volta, para voltarmos para casa. E o plano é Jesus. Deus deseja que nós venhamos ter um relacionamento profundo com Ele novamente. Em Gênesis 3, 22, 23 diz assim: Então disse o Senhor Deus, agora que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, é necessário que ele não coma do fruto da árvore da vida, para que não viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden e o mandou cultivar a terra da qual tinha formado. E aí quando nós olhamos então para esse texto, como nós enxergamos a Deus? Como um Deus punidor? Ou como um Deus redentor? Como um Deus de amor ou não? Às vezes nós refletimos em Deus o reflexo da nossa paternidade. E se nós tivermos uma paternidade muitas vezes severa, bruta, punitiva, nós achamos e transferimos a Deus de forma inconsciente também isso. Achamos que em qualquer momento que nós errarmos, Ele vai nos punir. Que vai acontecer alguma coisa. Quantas pessoas que já erraram, já pediram perdão e continuam pedindo perdão. Já faz 2 anos pedindo perdão pelo mesmo pecado. Porque não se acham dignas de Deus. Porque cometeram um pecado talvez do adultério, talvez cometeram um pecado do aborto, talvez cometeram um pecado na área da sexualidade. E acham que elas não são suficientes para Deus amar. Mas eu quero dizer para nós que estamos aqui, que Deus, Ele já nos amou. E Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Nós éramos chamados inimigos de Deus, diz o texto. E quanto mais agora que nós somos filhos, Ele não vai abandonar você. Mas muitas vezes, por causa de uma visão distorcida de quem é Deus, nós estamos nos encontrando fugindo de Deus. Nós estamos fugindo das nossas imperfeições. Ao invés de encararmos as nossas imperfeições, para sermos tratados pelo Senhor, para Ele nos limpar, para Ele nos restaurar. Precisamos, quando pecarmos, irmos ao encontro de Deus, não fugirmos de Deus. Mas a religiosidade faz a gente fugir de Deus. O religioso, quanto mais ele vai caminhando na sua fé, na sua religião, ele vai mudando. Mas ele vai se afastando do Cristo, de dentro da sua alma. Porque ele só vai olhando para o comportamento seu, o comportamento das outras pessoas. Mas aquele que realmente entende a fé cristã como um modo de vida, um estilo de vida, quanto mais ele vai se aproximando de Jesus, mais ele vai se apaixonando por esse Jesus. E ele vai olhando para as pessoas e para dentro de si, olhando o comportamento que precisa ser mudado, mas ele vai entendendo que aquilo não vai o tirar da presença de Deus, porque a presença de Deus já está garantida na vida dele. Que ele está num processo, ele está numa santificação progressiva. Ele vai se limpar, sim. E ele sabe que o Senhor o ama. Por causa da visão distorcida de Deus, nos encontramos fugindo dele toda vez que vemos nossas imperfeições. E o problema, amados, não é a nossa imperfeição. O problema é enxergar o amor de Deus por você, por mim, sendo imperfeito. Será que você consegue lidar com sua imperfeição? Geralmente, quando um casal briga antes de vir ao culto, ele deixa de ir ao culto. Porque ele discute em casa. E aí um diz para o outro, agora que a gente já brigou, já trocou ofensas, agora a gente vai adorar a Deus, vai levantar a mão. Que coragem eu tenho para ir à igreja de Deus? O que a gente faz? A gente fica em casa. Porque nós estamos fazendo como Adão e Eva, nós estamos fugindo, nós estamos envergonhados com o pecado. Só que nós precisamos entender que eu serei acolhido por Deus. E quando eu vou à igreja, eu vou ao encontro de Deus. Ainda que doa o meu orgulho, mas eu vou enfrentar, porque o caminho da cura é o enfrentamento da dor. E às vezes a dor é a minha vergonha, às vezes a dor é o meu orgulho,
Às vezes a dor é tratar com as minhas imperfeições. E quando eu chego na casa do Senhor, o Senhor, com a presença dEle na minha vida, vai mostrar as minhas fragilidades, vai tratar, vai me levar ao arrependimento. E aí quando eu chego em casa, eu tenho condições de pedir perdão ao outro. Me perdoa. Nós somos impactados com a presença de Deus. Precisamos ter a certeza de quem nós somos. No reino de Deus não há pessoas, por exemplo, feias. Existem pessoas, na verdade, que se sentem não amadas. E elas não se sentem amadas por si mesmas. E o que elas fazem consigo? Relaxam. Nós precisamos entender um mandamento que diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Deus, eu e o outro. E quando eu falo esse eu, não estou falando de forma egoísta. Não, mas eu estou falando de forma saudável. Porque eu preciso amar a Deus e amando a Deus, eu vou aprender a me amar, a me dar o valor que Deus me deu. E aí, em consequência disso, eu vou poder amar o outro de forma saudável, não de forma doentia. Mas às vezes nós temos muitas adicções, muitos vícios. Nós vamos ver isso na palestra da noite hoje, sobre codependência. Nós vamos entender que muitas vezes a falta de amor próprio nos leva a algumas adicções. Precisamos renovar a nossa mente e vivermos acima das opiniões e julgamentos negativos. E vivemos sobre a perspectiva de Deus. Sempre. Sempre indo pela ótica de Deus, pela visão de Deus, e não indo pela distorção dos olhos das pessoas. Porque alguém vai gostar de azul, outro vai gostar de rosa, e aí você vai azul e rosa. Só que vai chegar um momento que alguém vai incluir o amarelo, vai incluir o marrom, vai incluir o preto. Imagina que salada vai virar isso. Porque você não tem condições de dizer não para não desagradar, você vai absorvendo. Eu costumo dizer que os homens veem o mundo com óculos, com lente azul. E as mulheres olham a mesma coisa, só que com os óculos com uma lente rosa. Vou explicar melhor. Os homens abrem o guarda-roupa pela manhã. E a mulher também, pela manhã, ela vai e abre a porta do seu guarda-roupa. As mulheres, ao olhar aquele guarda-roupa, elas dizem: olha, eu não tenho o que vestir. Os homens também dizem a mesma coisa, eu não tenho o que vestir. Mas quando a mulher diz que não tem o que vestir, ela vai olhar e vai dizer: essa calça não combina com essa blusa não vai combinar com o sapato, e enfim, ela não tem, porque não combina. A visão do homem é a mesma. A fala do homem é a mesma, mas a visão dele é diferente. Por quê? Porque ele vai abrir e vai dizer que não tem nada, porque o que ele quis, que aquela camisa deve estar para lavar ou para passar. Ele já sabe o que ele quer. A mulher, ela vai pela combinação. Ou seja, os dois falam às vezes a mesma coisa, mas cada um dentro de uma ótica diferente. Por isso, muitas vezes, os problemas dos relacionamentos conjugais. Porque o homem está falando uma coisa dentro da visão que ele acredita, e a mulher também está falando a mesma coisa dentro da visão que ela acredita. Por isso, sempre eu pergunto para as pessoas: o que você está querendo dizer com isso? Quando alguém diz para você que é seu amigo, você tem que perguntar o que é amizade para você. Porque ele vai ter amizade com você de acordo com a visão dele. E talvez a amizade para mim é aquela pessoa que eu posso contar 24 horas, que estará comigo. E talvez a visão de alguns aqui ser amigo é aquele que vai, quando eu precisar que ele me ajude, por exemplo, você precisar que as irmãs que estão aqui precisar passar uma roupa, precisar limpar uma casa, e é a sua amiga, você vai ligar para ela, ela vai te dar uma força. Talvez ser amiga é assim para você. Aí de repente você liga para sua amiga e a sua amiga diz assim: não, eu estou ocupada, eu vou sair agora, vou me divertir, vou para o cinema. E aí você começa a indagar: nossa, e ela disse que é minha amiga. Na hora de me ajudar, quando eu mais preciso, ela não está aqui. Por quê? Porque a visão de amizade sua é diferente da dela. A visão de amizade dela é o seguinte: você pode contar comigo, mas não para lavar, passar e cozinhar. Mas na visão sua, não, a amizade é para isso. Para pegar no batente. Vocês conseguem ver que muitas vezes os nossos problemas relacionais estão na distorção do entendimento sobre aquilo que o outro pensa? Porque às vezes nós falamos a mesma coisa, mas cada um pensa uma coisa diferente. E aí dá problema.
Muitas vezes nós falamos de Deus aqui e você está vendo ou refletindo Deus, imaginando Deus de uma forma diferente. Às vezes a palavra é pregada de um jeito, mas você tem uma conotação diferente. Porque talvez você vai ver a Deus baseado na paternidade ausente ou violenta que você teve. Se foi ausente, então eu tenho que cuidar de mim mesmo, já que eu não fui cuidado por Ele. Então na hora de você confiar em Deus, você não consegue confiar. Por quê? Porque você teve uma paternidade ausente, não estava ali cuidando de você. Então na hora de você descansar, eu não sei o que é isso, deixa eu fazer. Você ora, não, ele não respondeu, deixa eu fazer por conta. E aí a gente vai atropelando as situações. E aí a gente vai entrando para um caminho da falta de fé. Porque a ansiedade é incredulidade. E eu descobri isso durante uma caminhada na minha vida e eu tive que lidar com esse pecado. Olha, que muitas vezes a gente não entende que a gente muitas vezes tem pecados escondidos que a gente nem sabe que tem. E eu quero te revelar isso para você. Se você tem problema com ansiedade, eu quero dizer para você que você tem problema com falta de confiança. E se você tem problema com falta de confiança em Deus, isso se chama incredulidade, pecado. Você precisa se arrepender disso. Você precisa aprender que o Salmo 23 te diz, o Senhor é o teu pastor e Ele te dá tudo o que você precisa. Versão da Bíblia Viva. Não é tudo o que você quer, mas é tudo o que você precisa. Você precisa entender e colocar isso na sua mente, que Ele cuida de você, porque Ele é o teu pastor. Mas o quanto é que você cuida? Que você acredita nisso? O quanto é que a sua mente está renovada para crer nisso? Muitas vezes nós temos teologia, nós estamos cheios de conhecimento, mas nós estamos vazios da prática. E nós precisamos praticar mais. Conhecimento é bom, mas já está na hora da igreja cristã, no mundo, viver a prática do Evangelho. Porque tem muito conhecimento e falta prática. Nós estamos cheios de congressos, cheios de informações. Não falta informação na igreja. Em uma ou outra pode faltar alguma informação. Mas nós estamos recheados de informações. Mas a prática e a vivência? Pouca vivência. Quero dizer para você que inúmeras são as maravilhas do mundo, daquilo que Deus fez. Mas nenhuma delas é mais incrível do que você. Nenhuma delas se compara a você. Deus soprou vida, fôlego, espírito de vida no homem. Deus, Ele veio habitar no espírito deste homem. O ser humano da criação de Deus é o único que tem o Espírito de Deus habitando dentro dele. De todas as perfeições, de maravilhas que Deus fez, o homem foi o único exclusivo para isso. Tamanho é o amor de Deus por mim, tamanho é o de Deus por você. Mas como a imagem de Deus, ela é renovada em você? Nós precisamos entender que tudo começa pela nossa conversão em Jesus. Precisamos entender o que Ele fez por nós. A imagem de Deus simboliza nas nossas vidas tudo aquilo que dignifica o homem. Tudo aquilo que veio para dar dignidade, honra a este homem. Cristo veio à terra para oferecer uma imagem, e essa imagem no sentido mais puro da palavra, um reflexo preciso de como é o Pai. Israel tinha Deus como Senhor, mas nunca deixou Deus cuidar dele como um pai. Em vários momentos nós vemos, algumas passagens do Velho Testamento, Deus querendo se relacionar com Israel como um pai que cuida. Mas Israel o tempo todo queria ser como as outras nações. E nós muitas vezes estamos sendo assim. Estamos querendo ser como as outras pessoas, vivendo como as outras pessoas. Mas eu quero dizer que eu e você somos especiais. Nós temos o cuidado de Deus. Como você se vê? Como você se imagina? Porque diz um texto em Provérbios que como imagina a sua alma, assim ela é. E as pessoas, elas vão lidar com você a partir de como você se enxerga. Porque se você se enxerga como uma pessoa inferiorizada, as pessoas vão te ver e te tratar assim. Se você se enxerga como uma pessoa vitimada, aquela que sofreu bastante, e que continua levando esse peso para a vida, para o seu dia a dia, como uma pessoa
que tem muitos reflexos de dores, as pessoas vão olhar para você e vão ter dó de você. Porque você se demonstra como uma pessoa que precisa ser ajudada por causa da pena das outras pessoas. Afinal de contas, você sofreu muito. Mas eu quero dizer para você que você não pode mudar, talvez, aquilo que fizeram com você. Mas você pode mudar, sim, daqui para frente. Ter uma outra atitude com aquilo que fizeram de você. Você pode ser diferente. Você pode deixar esse reflexo de dor para trás. Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode vir alguém legal, perfeito de Nazaré? Será que pode vir alguém bom, alguém excelente de Araçatuba? Eu vim de Águas da Prata, uma cidade com mais ou menos 4.000 habitantes, uma cidade bem pequenininha. Será que teria alguma coisa boa saindo de uma cidade tão pequenininha como aquela? Escondido? Mas Deus nos tira por detrás das malhadas como tirou Davi, para nos assentarmos junto a Ele, como príncipes e sacerdotes do seu reino. Mas como você se vê? Você se vê como um filho? Jesus, o texto diz que ele não tinha beleza, não tinha formosura, aparência que chamasse a atenção das outras pessoas. Mas nós não vemos nenhum relato bíblico que Jesus não se amava por conta da sua beleza. Temos uma pessoa, se eu não me engano o nome dele é Nick, se eu não me engano, que não tem os braços e os pés, as pernas. E quando eu vejo o depoimento dele, alguma coisa saindo, alguma coisa de vídeo, tal, eu fico imaginando a beleza daquele homem, porque agora ele tem Cristo. Eu fico vendo a alegria de Deus refletida nele. Talvez, se ele nascesse numa família disfuncional, as pessoas que estivessem ao redor dele dissessem, coitado, vai sofrer a vida toda, ninguém vai amá-lo, só vai amar o pai, a mãe, a família. Talvez, às vezes nem isso. Coitado, vai se rastejar, não vai ser ninguém. E nós vemos aquele rapaz fazendo tudo. Nós vemos aquele rapaz feliz, alegre. Talvez as pessoas olhavam para ele e dissessem, esse cara nunca vai casar, não é assim que os jovens estão na igreja? Talvez chegando aos 25, 28, já estão dizendo, Senhor, será que eu vou casar? Mas já tem jovens também com 15, 14 dizendo, será que eu vou casar? Preocupados, será que se vão casar ou não? Será que alguém vai olhar para mim e vai me amar com a minha beleza? E nós vemos aquele jovem que casou, aquele jovem que tem um filho, e aquele jovem feliz, porque ele entendeu quem ele era em Deus. E aquilo que ele viu em Deus refletiu nele, o seu relacionamento refletiu nele, e refletiu também agora em toda uma geração. O Criador nos ama e nos aceita como somos, porque nós somos dele e para ele. E isso precisa ser o que, amados? Suficiente. E se precisa ser suficiente, então por que não é para nós? Porque estamos vivendo com exigências e modelos impostos pelos outros. Reconhecendo e se desvencilhando das exigências e modelos impostos pelos outros. Existe uma insatisfação consigo mesmo, que geralmente emerge de padrões ditados pelo mundo, de padrões ditados de forma disfuncional. Muitas vezes padrões de propagandas televisivas, muitas vezes pressão dos amigos, dos familiares, pessoas que já têm a sua imagem distorcida, muitas vezes uma expectativa até mesmo cultural. E nós precisamos parar de nos ver sob o ponto de vista do mundo, sobre o ponto de vista dessas pessoas que estão disfuncionais na nossa vida. Você precisa parar de absorver tudo aquilo que as outras pessoas têm dito para você de forma negativa. Você precisa aceitar quem você é em Deus. Se você tem problemas, querido, com você mesmo, você pode perder peso, você pode mudar o cabelo, você pode trocar as suas roupas, você pode mudar os seus óculos,
Você pode mudar quase tudo em você. Mesmo assim, você continuará insatisfeito e inseguro. Muitas vezes nós estamos assim, porque nós ainda não entendemos quem nós somos. E aí eu pergunto para nós, será que a sua identidade, a minha identidade está pendurada num cabide? Será que aquilo que eu visto realmente é quem eu sou? Será que aquilo que eu tenho diz quem eu sou verdadeiramente? Então, se eu não tenho um carro, ou se o meu carro é um carro antigo, então eu não tenho valor? Porque é isso que a sociedade prega, que aqueles que não têm os objetos necessários não têm valor, aquele que não veste tal roupa, tal marca, não tem o valor. E as pessoas cada vez mais estão consumindo para se sentirem aceitas e amadas por uma sociedade corrompida, disfuncional. E muitas vezes nós vamos entrar em vício do consumo, nós vamos ter aí, principalmente as mulheres, em vício de roupas, de sapatos, de bolsas, não é? De acessórios. E elas abrem, e aí elas têm 20 pares de sapatos, e elas dizem, eu não tenho sapato para vestir. Por quê? Porque ela já vestiu o sapato no culto passado. As irmãs já notaram o sapato dela. Então ela precisa agora vir com um novo sapato. Consegue entender? Que às vezes a gente está dando o nosso sentido de valor, de existência, de identidade, para coisas fúteis. Nós estamos perdendo a alegria da vida, porque não temos coisas. Uma vez, nós mudamos de casa e nós não tínhamos, uma mesa estava velha, nós deixamos para trás e nós não queríamos receber pessoas enquanto nós não comprássemos uma mesa de jantar. Não, nós vamos só chamar alguém quando a gente tiver uma mesa. E aí foi passando o tempo, a gente não tinha dinheiro, foi passando um mês, foi passando 2 meses. Até que chegou um momento em que eu cheguei em si, e eu entendi, falei assim, olha, o que é mais importante? A mesa ou a companhia das pessoas? Até quando você vai valorizar aquilo que não tem valor? Porque você está deixando de ter companhias agradáveis de amigos dentro da sua casa. Você está deixando de ter relacionamentos com pessoas porque você não tem objeto. Você senta no sofá e come no sofá, no banquinho. Qual o problema da visita sentar no banquinho também? Minha casa é muito simples. Casa de missionário geralmente é simples. Nós estamos em missões há 4 anos, em Paraguaçu Paulista. E nós recebemos o Arnaud e a Patrícia na nossa casa. E a casa do Arnaud, ele é arquiteto, é um luxo. É enfeite para tudo quanto é lado. Ele é um decorador. A minha casa, os enfeites, é as bonecas das crianças jogadas em toda a casa. E muitas vezes a gente faz. E por mais que você arrumou, continua daquele jeito. Agora a questão é, você vai valorizar aquilo que você não tem, porque eu não tenho uma casa como a deles. Ou você vai valorizar as pessoas, e você vai receber as pessoas na sua casa. Como é o seu senso de identidade? Precisa ser amado por aquilo que você tem? Eu vim de camiseta, uma camiseta que nós mandamos fazer para o evento que nós tivemos agora em Curitiba. Super simples. O nome do nosso grupo, GAP. Nós estamos gravando um DVD. E aí, a todo tempo, uma mensaginha no meu ouvido. E aí, você vai gravar um DVD com uma camiseta? E aí eu dizia para mim, eu vou gravar com uma camiseta, porque a camiseta não define quem eu sou. Eu não tenho problema com aceitação. Vocês conseguem entender, amados? Porque às vezes a gente faz o tempo todo pelo outro. O tempo todo com uma motivação errada. E enquanto nós estivermos com a motivação errada, você vai sofrer, você vai continuar sendo infeliz. E a mensagem de hoje é para nós renovarmos a nossa mente, entendermos verdadeiramente quem somos, para pararmos de sofrer. Entendemos que nós já somos amados, que nós já somos aceitos por Deus. E isso é o que importa. Se o outro não me amar, o processo é dele, o problema é dele. Quem vai estar perdendo é ele, não é eu. Se o outro te deixar e for embora, é porque ele nunca te amou. Porque se ele te amasse de verdade, ele estaria com você. Então, se ele nunca esteve, se ele nunca te amou, deixa aí.
Para que ciúmes excessivo? Para que prender o outro? Não tem precisão disso, porque quando ele quiser ir embora, ele vai. E se ele for, porque ele de fato não te amou. E aí, você não tem o que fazer. Não vale a pena se prender. O amor é deixar o outro ser livre. Algumas mulheres foram vítimas de abuso sexual. E muitas delas se envergonham ou envergonharam dos seus corpos. E muitas vezes elas deixaram o cuidado com seus corpos. Justamente porque elas não querem mais atrair os seus abusadores ou o seu abusador. Quantas mulheres que foram vítimas, quantos homens talvez que foram vítimas. Quantas pessoas que não tiveram um amor fundamental, quantas pessoas que não tiveram aceitação dentro de casa e aprenderam a não se amar. E muitas vezes não têm cuidado com seus corpos por conta disso. Não têm cuidado com a sua saúde, mas nós precisamos nos lembrar que nós somos templo do Espírito Santo. E nós, enquanto estivermos na terra, é esse aqui que a gente tem que cuidar. Depois a gente vai ter um outro, é lá na glória. Mas enquanto nós estivermos aqui, a gente tem que cuidar desse. E muitas vezes nós estamos nos adoecendo por conta de falta de valor próprio, de amor próprio. E nós estamos descumprindo um mandamento. Isso aqui é muito profundo, isso mexe muito comigo. E eu fico tentando falar comigo o tempo todo para eu mudar os meus maus hábitos. Porque eu preciso cuidar do meu corpo. Porque o meu corpo reflete Deus. Deus mora dentro dele, junto comigo. Porque se eu não me amo, eu descumpro um mandamento. De amar a si mesmo. Você precisa cuidar da sua saúde. Muitas pessoas ficam obcecadas pelo corpo. É uma idolatria pelo corpo, e eu não estou falando isso. Eu estou falando de apenas você ter um cuidado necessário. Identificando as mentiras de Satanás. Em Gênesis 3:4 diz assim: certamente vocês não morrerão, retrucou a serpente. E quando nós acreditamos, amados, em mentira, as mentiras ao nosso respeito, elas acabam causando-nos feridas profundas na nossa alma. E nós estamos acreditando em mentiras, pessoas que disseram que a gente não tem valor, pessoas que te desprezaram, pessoas que não aceitaram o jeito que você é, o jeito que você fala, o jeito das suas mãos, não te aceitaram do jeito que você é. Muitas vezes você vem com todo esse reflexo de dor, só que você não pode mais acreditar nessas mentiras, nesses enganos ditos por Satanás. E muitas mentiras, elas vão sendo sobrepostas uma sobre a outra, até que a gente já não enxerga mais, e muito menos reconhece mais a verdade de quem nós somos. Porque a gente foi aceitando tanta mentira do outro, que deve ser verdade, que o outro diz deve ser verdade, deve ser real. Eu acho que eu não presto para nada. Eu acho que eu não tenho valor mesmo. E nós precisamos arrancar isso das nossas mentes, do nosso coração. Quando olhamos para o espelho e nos depreciamos, ou seja, depreciamos o que vemos, quando dizemos que o nosso corpo é feio, ou que nós não temos valor, nós estamos aceitando as mentiras do diabo e recusando a visão amorosa e redentora de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Nós estamos ferindo a nós mesmos, a nossa alma, e roubando de nós a alegria. Você está roubando de você mesmo, ou permitindo ser roubado. Você precisa parar também de depreciar o que Deus fez e achou muito bom, que é o outro. Porque não é só aquilo que nos disseram, é aquilo que nós fazemos também com o outro. Porque nós ficamos denegrindo o outro o tempo todo. Nós precisamos mudar esse mau hábito de dizer para as pessoas palavras negativas. Talvez você está cheio de palavras negativas, porque a Bíblia fala que a gente fala, né, que está cheio o nosso coração. E muitas vezes você ouviu tanto isso, que agora só reflete isso. Sabe de uma coisa, que quando você só tem crítica, porque você só recebeu crítica a vida toda, então agora você só critica. Se você foi cobrado excessivamente, a pastora Jaqueline vai ministrar agora, daqui a pouco sobre perfeccionismo. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Quando nós somos exigidos, nós começamos a exigir do outro também.
exigir de nós mesmos. Não conseguimos encontrar um padrão equilibrado. Nós precisamos parar de acreditar nas mentiras de Satanás. Pare de se comparar com o outro. Deus te fez único. Deus te fez única. Ah, mas parece que Deus deu todos os dons para aquele lá. Não, Ele te deu também. Basta você aceitar aquilo que Ele deu para você. O problema é que a gente faz, como aquela parábola dos talentos, a gente enterra. E aquele que Deus deu mais para ele, aparentemente, ele sabe multiplicar. Mas Deus deu algumas coisas para nós e aquilo que Deus deu, a gente não aceita, a gente não multiplica, pelo contrário. Você se acostumou a se menosprezar, agora precisa acostumar-se a valorizar-se, porque você é a imagem e semelhança de Deus através de Cristo. Se as pessoas olharem para você e não te valorizar, se as pessoas olharem para você e disserem assim para você, eu não gosto de você, você vai responder para elas assim, esse é o seu processo, é a sua visão, mas eu gosto de mim. E existem pessoas na minha caminhada que também me amam. Começar por Deus. Porque eu tenho certeza que você é amado. O problema é que a gente foca em alguém. E quando aquela pessoa que a gente focou não nos ama, ou não nos dá a atenção que a gente precisa, a gente generaliza, ninguém me ama. Quem é que não te ama? É o pastor? Porque não está te dando atenção? Porque muitas vezes nós, pastores, sofremos isso. Muitas vezes a gente não dá para ter atenção de todo mundo, ou dar atenção para todo mundo, ou às vezes as pessoas veem em nós uma figura paterna, só que nós temos filhos, ou alguns não têm ainda. Mas muitas vezes as pessoas querem que nós sejamos aquilo que não tiveram dos seus pais. Querem que a gente dê a direção o tempo todo. Querem que a gente dê a segurança. Querem que a gente dê os limites necessários. Só que nós estamos aqui para orientarmos as pessoas a chegarem-se a Deus. Nós podemos fazer outras coisas. Mas existem pessoas que querem que nós sejamos advogado, que nós sejamos o juiz, que nós sejamos o médico, o enfermeiro. Estou com dor de cabeça, vou ligar para o pastor. Nós fazemos do nosso líder tudo. E quando ele não está disponível, ele não me ama. Aquela igreja não tem amor. Será que ela não tem amor? Ou é o meu olhar de rejeição que está falando? Você não precisa de uma pessoa para dar ou falar o valor que você tem. Pois você já tem um que é mais importante que todos os homens. Jesus Cristo. Nós precisamos ouvir algumas verdades de Deus a nosso respeito. E uma delas é que sou criado por Deus. E que o que Ele criou, Ele disse que foi muito bom. Em Gênesis 1:31, Deus viu tudo o que havia feito e eis que havia ficado muito bom. Nós somos uma criação maravilhosa. Salmo 139:14 diz, agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. Quantos maravilhosos temos aqui nessa manhã? Pastor, mas fulano de tal não me acha maravilhoso. E aí? A partir de hoje você vai andar ouvindo quem? O que Deus fala para você ou o que os outros falam de você? Ou para você? Qual é a voz que vai guiar o teu caminho? Nós precisamos decidir, amados, em quem nós vamos acreditar. Ou é nas mentiras, ou é nas disfunções, nas dores das pessoas que já estão amargas e estão refletindo em nós, jogando em nós todas as suas dores, todo o reflexo de dores em nós, depositando em nós as suas amarguras. Ou a gente acredita nessas pessoas, ou a gente acredita em Deus. Deus valoriza o coração mais do que a aparência. 1 Samuel 16:7. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor vê o seu coração. O homem vê o seu comportamento, mas Deus está enxergando a luta que você está tendo para agradar a Deus. O homem vê, nossa, mas já faz 5 anos que está agindo desse mesmo jeito, será que nunca vai crescer?
Mas Deus está enxergando além. Deus está enxergando a sua vontade, o seu esforço de estar buscando ao Senhor, buscando se melhorar, buscando progredir, buscando se restaurar. Nós precisamos abandonar a nossa autoflagelação e viver acima das opiniões e dos julgamentos destrutivos dos outros. Que nós possamos acordar e perceber as mentiras de Satanás com relação a nós, tudo aquilo que ele tem falado sobre nós, através das outras pessoas. Declare-se comigo: Deus tem prazer em mim, independente da minha aparência ou dos meus talentos. Você consegue entender a profundidade disso, amados? Que independentemente daquilo que você faz ou produz, Ele te ama e Ele te dá valor. Se você não é tão bom assim, Ele continua te dando valor. Se você não é tão perfeito como você gostaria de ser, Ele não te dá valor. Ele te dá valor. Ele te ama. Ele não vai medir como você se mede. Nós precisamos desconstruir hábitos antigos. Porque esses hábitos antigos custam, amados. Escuta o que eu estou falando para vocês aqui nesta manhã. Os hábitos antigos custam a morrer. Vem o tempo todo as mensagens. Você não presta, você não tem valor, você não vai conseguir. A insegurança, a ansiedade. Você está sozinho, não vai cuidar de você. Ninguém está olhando para você. Ou seja, as carências, as necessidades, elas começam a ecoar na nossa vida. E nós precisamos entender que nós precisamos nos esforçar para modificar isso em nós. Primeiro, entendendo quem nós somos. E segundo, tentando silenciar essas mentiras e esses enganos, essas mensagens que ecoam na nossa mente, de que nós não prestamos, que nós não somos amados. Você pode se aceitar e se apreciar. Se alguém disser para você: olha, o seu bolo está delicioso, obrigado. Se você toca, você pode receber o elogio. Você tocou bem, você cantou bem. Pastor, você pregou bem. Glória a Deus, obrigado. A Deus seja a honra. Mas nós precisamos aceitar. Aceitar o talento, os dons que temos, que Deus nos deu. Deus quer recuperar a imagem dele em você. Ele deseja resgatar a imagem que foi distorcida pelo diabo. O diabo, ele quer que todos se pareçam com ele. Em quê? Em rejeição. Porque o único que foi rejeitado por Deus foi o diabo e os anjos que o seguiram. E ele quer transmitir, nós, os filhos de Deus, esse processo de rejeição. Mas eu quero dizer para você que está aqui, que nós não somos rejeitados por Deus. Nós somos amados por Ele. Ainda que outras pessoas possam dizer outras coisas sobre nós, nós somos amados por Deus e nós precisamos acreditar nisso. Lá em Isaías 41:9 diz assim: você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Deus está dizendo a Israel, e nós podemos usar essa palavra também para nós nessa manhã. Acredite, meus queridos, e experimente o amor de Deus que está em Jesus. Deus não vai te abandonar. Se coloca de pé. Como eu li lá em Romanos 8:29, Ele nos predestinou para que nos tornássemos semelhantes à imagem do seu Filho. Nós temos uma imagem para refletir. Quando você sair daqui para fora, desse local, você precisa se lembrar que você tem uma imagem para refletir. É a imagem de Cristo. Rejeitaram a Cristo, mas Ele não deixou que aquilo que fizeram com Ele entrasse no seu coração. Vocês não me amaram, vocês não me aceitaram, mas eu tenho um Deus que me amou e me aceitou. E eu vou corresponder ao que Ele pensa, ao que Ele acha a meu respeito. E eu vou refletir o amor dele sobre vocês. Mesmo vocês não me amando, eu vou escolher amá-los. Quando nós começamos a refletir a Deus, nós começamos a refletir o seu amor. Nós começamos a amar as outras pessoas, porque Deus é amor. Feche os seus olhos.